cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que alegria estarmos reunidos mais uma noite para prestarmos um culto ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da IBVM. A você que nos visita pela primeira vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. A você que já está conosco mais de uma vez, da segunda vez em diante, seja muito bem-vindo também. E a vocês que já são de casa também, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo todo mundo. É muito bom estarmos juntos, embora separados, para prestar mais um culto ao nosso Deus. Bom, ainda não voltamos com os cultos presenciais, mas é importante lembrar que nós temos que nos cuidar, né? Vamos usar máscaras, álcool em gel, manter o distanciamento social, porque logo, logo, em nome de Jesus, tudo isso passa, e aí sim a gente vai poder se reencontrar, nos alimentarmos espiritualmente e também fisicamente, né? Brincadeiras à parte, eu quero te convidar agora para você baixar a sua cabeça. Nós vamos começar o nosso culto com uma oração. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia para cada um de nós, Jesus. Continua nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, Senhor, abençoando, meu Deus, as nossas vidas e as vidas das nossas famílias também, Senhor. Senhor Jesus, esteja presente em cada casa onde esse culto está sendo transmitido nesse momento, Senhor. Fala com cada um de nós em nome de Jesus, Senhor. Pai, tudo que nós faremos aqui, meu Deus, é somente para Ti, meu Deus.
Então, meu Pai, abençoa, meu Deus, e recebe, meu Deus, a palavra, os louvores, as orações e tudo mais que será feito nesse culto. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu tô com saudade de todo mundo, mas logo logo a gente tá aí aglomerado do jeito que a gente gosta, enchendo a pança de novo. Beijo, gente. Tchau, bom culto. Olá, amados irmãos, que alegria poder falar com vocês. Eu sou a Wilma. Eu sou o Márcio. Nós somos missionários na Cristolândia, em São Paulo. Amados irmãos, o tema da campanha deste ano da Ajuda de Missões Nacionais, Porque Ele me amou. Em 1 João capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados irmãos, Deus é a fonte de amor inesgotável e o seu amor nos alcançou, nos libertou e nos transformou. Hoje nós sabemos o real significado do seu amor, mas existem milhares de pessoas que ainda não sabem o amor de Deus. E Deus, Ele nos comissiona a levarmos o seu amor a essas pessoas. A Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais que existe há 11 anos e tem levado esse amor a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social. São 43 unidades localizadas em 8 estados, mais o Distrito Federal. Nós atuamos na Cristolândia, no centro de São Paulo, próximo da Cracolândia, uma realidade muito difícil para as pessoas que estão aqui próximo. Irmãos, é uma situação muito triste. São pessoas que estão nas trevas, que estão sem esperança. Não é somente jovens ou adultos que nós encontramos nessa situação, mas também crianças e idosos que estão vivendo uma realidade de muita tristeza. A Cristolândia, ela tem como objetivo vidas transformadas. É aqui que elas têm a oportunidade de terem o pão para tomar um café, o almoço, a oportunidade de tomar um banho e trocar uma roupa. É aqui, meus irmãos, aonde elas ouvem a palavra de Deus, a palavra do Senhor que liberta e que transforma. É aqui aonde elas encontram uma esperança para uma nova vida através de Cristo Jesus. E uma vez ela acolhida na Cristolândia, ela terá a oportunidade de ter a sua vida transformada em Cristo Jesus. Nosso objetivo é tão somente alcançar essas pessoas, reinseri-las na sociedade, para que elas voltem transformadas à sociedade e também volte ao vínculo com a sua família. Você, batista brasileiro, você faz parte da história destas vidas transformadas. Nós somos gratos porque vocês têm contribuído para que esta obra ela alcance muito mais pessoas. E eu quero compartilhar com vocês o testemunho da Mona Lisa. A Mona Lisa, aos 14 anos, ela conheceu as drogas ainda na escola para ser aceita pelos seus amigos. Aos 16 anos, a Mona Lisa saiu de casa e viveu por muitos lugares. Nesse tempo, ela conheceu então um jovem chamado Paulo. E o Paulo, ele vivia nesse mesmo contexto de drogadição. E eles construíram uma família, tiveram filhos, mas a droga tirou o bem mais precioso das suas vidas, os seus filhos.
Mas Deus é tão maravilhoso que um dia a Mona Lisa e o Paulo, eles conheceram a Cristolândia. Eles foram acolhidos pelo projeto. O Paulo foi para a unidade masculina, Mona Lisa para a unidade feminina. E ali eles foram cuidados e acompanhados. Depois de um certo tempo na Cristolândia, Deus os abençoou com um casamento lindo. Eles então voltaram a ter de volta a sua família. Deus os abençoou com uma casa, com um emprego para o Paulo e o melhor de tudo, olha o que Deus fez. Deus devolveu os seus filhos para eles. Amados irmãos, Deus faz coisas maravilhosas que nós nem temos dimensão daquilo que Deus realiza nas nossas vidas. E Deus realizou, operou na vida do Paulo e da Mona Lisa, para que os seus filhos estivessem novamente com eles. Eles terem a oportunidade de amar os seus filhos que um dia eles perderam. Nós queremos agradecer a você que faz parte desse trabalho, contribuindo e orando para que esta obra aconteça. Mas se você não faz parte e deseja ser um parceiro da Cristolândia, você pode ser um parceiro através do PAN, para que mais vidas, meus irmãos, como a história da Mona Lisa e do Paulo, possam acontecer. Deus, Ele quer muito mais de mim e de você. Por isso, se envolva nessa campanha. Deus, Ele quer realizar a sua obra através de você, para que mais vidas sejam alcançadas. Por isso, se envolva a sua igreja a participar da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Gente, o tema tá lindo, porque Ele me amou e porque Ele me ama, eu e você, nós vamos anunciar este amor a todos aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus te abençoe e boa campanha! Deus nos abençoe. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
bem com vocês? Na IBVM Kids de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Moisés, que fica lá no livro de Êxodo. Mas quem será que foi Moisés e o povo de Israel? Moisés era filho de uma hebreia chamada Joquebede. Mas na época que Moisés nasceu, o faraó decretou que todos os meninos hebreus que haviam nascido fossem jogados no rio Nilo. Para tentar salvar a vida de Moisés, Joquebede colocou ele dentro de um cestinho às margens do rio Nilo e pediu para que Miriam, sua filha, ficasse vendo e espionando o que iria acontecer atrás das árvores. Foi aí que a princesa, filha do faraó, foi se banhar no rio Nilo e encontrou aquele cestinho e pediu para uma das suas servas pegar ele. Quando ela abriu o cestinho, se deparou com aquela criança e se encantou com Moisés. Miriam foi logo perguntando para a princesa se ela podia chamar uma ama de leite para dar de mamar para Moisés, já que ele estava chorando de fome. A princesa concordou e pediu para ela ir lá chamar uma ama de leite, e foi aí que ela chamou sua mãe, Joquebede. Ela foi até o palácio e deu de mamar para Moisés. E a princesa pediu para Joquebede levar Moisés para sua casa até um certo tempo, onde ele não iria mais mamar e ela poderia levar ele para o palácio. Quando Moisés completou uns 3, 4 anos, a princesa ordenou que levasse Moisés até o palácio. E aí Joquebede acabou confessando para a princesa que Moisés era seu filho biológico. A princesa ficou com pena de Joquebede, mas a sua vontade de ser mãe e de ter um filho foi maior. E aí ela levou Moisés para ser criado dentro dos costumes egípcios e da cultura. Moisés cresceu e se tornou um príncipe muito admirado e respeitado no Egito, até o dia em que ele descobriu sobre suas origens hebreias e Deus falou com ele. Moisés teve medo, mas nós também temos. Nós temos às vezes medo de algumas coisas, mas nós devemos crer em Deus e acreditar que Ele pode acalmar nossos medos, nos confortar. É só nós termos fé. Moisés teve fé e acreditou em Deus. E foi assim que ele salvou o povo hebreu do Egito. Não tenha medo, tenha esperança. Tchau! Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom, alegria estarmos juntos nesse culto, depois desse tempo de louvores, dos avisos, da historinha das crianças aí, que Júlia e Luísa mandam muito bem. Obrigado pela Dalvana, que deu as boas-vindas, pelo louvor, pelo Nildo, que adorou ao Senhor com esse louvor lindo. E se você da IBVM quiser também gravar um vídeo cantando um louvor, deixando uma palavra, um texto bíblico, manda para mim durante a semana, tá? Aí entrará no nosso culto domingo. Você, as crianças, independente da sua idade, quiser, manda para nós. Vai ser uma bênção participar desse nosso culto, tá bom? E eu gostaria também de estar lembrando a todos que estamos em campanha de missões nacionais, e todo o dinheiro arrecadado para missões será enviado até o dia 17, tá bom? É 17 de outubro. 17 de outubro termina a nossa campanha de missões. Então, se você é da IBVM, vai fazer a oferta para missões, avise a nossa irmã Camila, tá? Camila, esse dinheiro aqui que eu depositei, que eu transferi é para missões, ela separa, tá? E
também nossa conta aí para devolução dos dízimos, das ofertas. Se você não é da IBVM e gostaria de nos fazer uma oferta direcionada ao nosso ministério, por favor, também será uma alegria, tá bom? E como a Dalvani falou lá no início, assim tudo terminar, venha fazer uma visita a nós, será um prazer e uma alegria ter você em nosso meio, tá bom? Somos uma família simples, a família IBVM, mas amamos muito, tá bom? Amamos muito, gostamos de estar juntos, de nos abraçar, de ajudar um ao outro. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo de aprendizado e tem sido incrível. Quero agradecer a todos que têm trabalhado muito. Gente, mulheres, quarta-feira, hein? Tem a célula das mulheres pelo Zoom. Entre em contato com a nossa irmã Luciana, que nem foi avisado, e participe. Tem as demais células também. E outra coisa, gente, se você quiser, durante o tempo que está ouvindo nossas pregações, nossas palavras, se você reconheceu que você é pecador, que você precisa de Deus, se você ainda não se batizou, entre em contato comigo. Depois que a pandemia acabar, já temos um batismo já preparando, tá? Tem alguns irmãos que estão se preparando para o batismo. E se você quiser estar junto, fale conosco, me procure, vai ser uma alegria. Pastor, eu não sou de igreja alguma, pastor. Eu queria estar frequentando a IBVM, fazer parte dessa família. Entre em contato comigo também, como algumas pessoas têm feito, alguns irmãos. Depois de terminar a pandemia, vamos congregar juntos, mas já começa congregando com a gente aqui, virtualmente, tá bom? Será uma alegria te receber também. Maravilha! Quero começar com uma oração nesse momento da palavra. E eu queria estar orando, pedindo consolo a Deus pela família da nossa irmã Luciene, que perdeu sua madrasta essa semana. Estivemos orando por ela durante o tempo e aprove a Deus levá-la. Mas quero pedir pelo consolo da família dela, todos, pedir para nossos irmãos queridos que também estão doentes. Lembrando, gente, que eu estou gravando essa pregação na sexta-feira, tá bom? E quero pedir perdão também, que domingo passado eu acabei, deu um falha na edição, então a mensagem ficou sem áudio, porém foi postado depois na página do YouTube da igreja, a pregação do domingo passado, com o áudio tudo certinho, tá bom? Se você não ouviu, vá lá que vai ser bênção ao teu coração. Vamos estar orando? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, Senhor Jesus, obrigado por ter nos guardado, ter nos protegido, Pai. Ó Deus, como faz falta poder estar junto dos irmãos que amamos tanto, poder estar conversando, nos abraçando, dando risada, aprendendo do Senhor, louvando o Senhor juntos, ó Pai. Mas esse é o momento de nos afastar. A palavra de Eclesiastes nos diz que há tempo para se afastar e tempo para se abraçar. Mas como aguardamos ansiosamente o tempo de se abraçar novamente, ó Pai, vai chegar. E eu peço apenas que o Senhor possa estar nos ajudando a termos forças para aguentar esse tempo. Abençoe cada família, abençoe nossos irmãos que estão doentes, precisam da cura do Senhor. Peço pelo consolo da família da irmã Luciene, dê paz, dê consolo ao coração dela, dê paz também àqueles que estão com o coração triste por algum motivo, ó Pai, dê forças àqueles que estão fracos, dê ânimo àqueles que estão desanimados, dê uma palavra de direção àqueles que precisam de uma resposta do Senhor, ó Pai. E, acima de tudo, traga salvação em nossas famílias, que nossas famílias sejam salvas para a Tua honra e glória. Abençoe a Vila Muniz, ó Pai, esse bairro que amamos tanto, cada família daquele bairro, ó Deus, que este bairro seja transformado para a Tua honra, para a Tua glória, ó Pai. Que este bairro seja um bairro onde as famílias se amem, as famílias se respeitem, as famílias sejam salvas, sejam restauradas para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Abençoe o nosso culto, essa palavra seja de poder e autoridade vindo do Senhor, ó Pai. Me use como instrumento, apesar de ser falho e imperfeito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, gente, maravilha. Pessoal, seguinte, como vocês sabem, Mari está para ter nossa filhinha, não sabemos quando vai chegar, já a partir dessa semana aí já chegou nos últimos, ela já vai estar com os 38 semanas, então pode vir a qualquer momento. Então, assim que Luísa nascer, eu vou ter um tempo para descansar e vai ter os cultos normalmente, estamos organizando para isso, tá bom? Fiquem em paz. E o que acontece? Como estamos estudando Neemias de forma sequencial, hoje nós vamos estar pulando o capítulo 7 e vamos para o capítulo 8. Por quê? Porque às vezes pode ser que a Luísa venha antes ou depois, então eu quero aproveitar alguns capítulos que são chaves em toda essa história.
Capítulo 7, que nós não vamos ler hoje, mas você pode ler na tua Bíblia. Depois que Neemias termina de construir o muro, o que ele fez, gente? Depois que ele termina de construir o muro, a cidade tem muito espaço. A cidade agora está cercada, né? Agora é um condomínio fechado, Jerusalém, para aquele lugar antes que era todo destruído, todo feio, todo entulhado. Ainda tem muito entulho, ainda tem um pouco de bagunça, mas agora está todo fechado, está protegido. Agora Neemias precisa organizar quem vai morar dentro da cidade. E para isso, no capítulo 7, ele pega a genealogia de cada um, para saber quem tem parte, quem tem direito em cada território, para saber quem faz parte da família dos levitas, aqueles que vão trabalhar no templo, das famílias de sacerdotes, aqueles que serão sacerdotes. Então ele começa a organizar. O capítulo 7 é muito legal mesmo, muito legal, fantástico. Mas, depois que ele organiza tudo, depois que o muro termina, depois que ele organiza quem vai ficar ali, algumas famílias, a princípio algumas das famílias que vão morar dentro de Jerusalém, vamos para o capítulo 8, e o título é fantástico. Eu confesso a vocês que este é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Que isso, pastor? É um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É um dos capítulos que parece que está falando com a gente, como toda a Bíblia, mas é absurdamente incrível. Eu espero que você se deleite na palavra de Deus com a gente. E o título é O Avivamento Chegou. O avivamento chegou. Mas quando a gente fala de avivamento, se você é do mundo gospel se você já é um frequentador de igreja, fala-se muito de avivamento, não é verdade? Avivamento espiritual, tudo. E às vezes na mente de muitas pessoas, o avivamento é quando a igreja cresce, quando as pessoas choram, louvam a Deus. Não, meu irmão, não. Biblicamente, avivamento é quando a pessoa reconhece que é pecadora, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e quando a pessoa muda de vida. Quando a pessoa muda a forma de ser, a forma de conviver, quando a pessoa não se torna religiosa, mas se torna um cristão de fato. Quando a vida da pessoa, a vida moral, a vida social, a vida familiar dela muda de fato. Isso é avivamento. E o avivamento chegou no povo de Israel. Capítulo 8, versículo 1. Abra a tua Bíblia lá, por favor, e anote. Capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Se você tiver com sua caneta, marca aí na Bíblia, o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Já, gente, para aí um pouco. Agora, olha o que acontece. Lembra quando a gente começou a estudar Neemias? Primeiro, depois que o povo saiu da Babilônia do Egito, da Babilônia e voltou para a terra, 70 anos depois, veio Zorobabel. Zorobabel foi um homem designado com uma missão. Qual era a missão de Zorobabel? Reconstruir o templo. A história está no livro de Esdras, tá? O livro antes de Neemias. Zorobabel vai para reconstruir o templo de Salomão e levou anos para que ele conseguisse. Depois de Zorobabel veio Esdras. Esse mesmo Esdras que está aqui, que está falando o capítulo, é o mesmo Esdras do livro anterior a Neemias. Esse Esdras, a missão dele era reavivar e organizar a vida espiritual dos sacerdotes. Leia o livro de Esdras depois, tá bom? Você vai ver que Esdras foi com essa missão. Cara, os sacerdotes não sabiam mais que é servir a Deus, eles não conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós não podemos nos esquecer que naquela época eles não tinham Bíblia, tá? Eles tinham fragmentos, um pouquinho de Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico, não tinha. Os sacerdotes, na verdade, estavam desviados. E Esdras foi com a missão de organizar a vida espiritual dos sacerdotes. E 13 anos depois de Esdras, quem que aparece lá, gente? Neemias. 13 anos
depois que Esdras chega, Neemias chega lá com a missão. Qual a missão de Neemias? Reconstruir o muro. Então, Zorobabel, a missão, reconstruir o templo. Esdras, a missão, reconstruir a vida espiritual dos sacerdotes. Neemias, reconstruir os muros. Isso aconteceu no ano 458 a.C. 400, se você tiver uma Bíblia, anota aí, 458 a.C., que Neemias chegou, terminou de construir o muro, que foi incríveis 52 dias de trabalho. Ó, e que trabalho, né? Mas, irmãos, agora vem a cereja do bolo. Agora vem a cerejinha do bolo. O templo já está reconstruído, vamos dizer. Esdras já havia organizado os sacerdotes, ensinado a eles sobre Deus, sobre a palavra, sobre o livro da lei, tudo aquilo, porque Esdras era um homem muito dedicado ao estudo bíblico. E Neemias reconstruiu o muro, agora estão seguros. Qual que é a cereja do bolo? Agora Esdras vai ter a oportunidade de ensinar não somente os sacerdotes, mas de ensinar todo o povo sobre a lei de Deus. Quando falamos de lei, são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali, meus irmãos, era a constituição do povo de Israel. Quando você lê aquele livro, não leia apenas como um livro espiritual. Para o povo judeu era a lei dele, era a constituição. Sabe a Constituição do Brasil que diz que o que podemos e não podemos fazer? Aqueles livros eram a história do povo e a constituição de leis do povo. E olha, o povo não tinha acesso até então. E lá, agora, Esdras vai ler. Se você pegar em Esdras, voltar no livro antes de Neemias, no capítulo 7, versículo 10, diz que Esdras se dedicou a estudar e praticar a lei do Senhor. Olha que interessante. Esdras se dedicou a estudar e praticar a lei do Senhor para poder ensinar a seu povo sobre Deus. Olha que coisa linda, gente. Esdras, ele não apenas estudou a palavra do Senhor para ensinar. Esdras estudou e praticou para depois ensinar. Isso é uma baita lição para nós. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, queremos aprender a Bíblia e ensinar a Bíblia, mas não queremos viver o que a Bíblia diz. Então, antes de eu ensinar a Bíblia, eu tenho que praticar o que a Bíblia diz para que minha vida seja exemplo disso. E Esdras fez isso. Que coisa linda. E neste capítulo, meus irmãos, nós vamos ver qual foi a reação do povo judeu. Como que eles ficaram quando eles ouviram a palavra de Deus pela primeira vez, gente, pela primeira vez. Muitos dali, do povo, nunca tinham ouvido sobre uma leitura dos 5 livros da lei de Moisés. E em Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 6, relata a mesma história desse capítulo de Neemias. Vamos mais adiante? Porque finalmente o avivamento espiritual chegou ao povo de Israel. Olha lá, capítulo 3. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, meus irmãos, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Gente, é incrível ver a disposição de Esdras. Eu acho que Esdras se sentia no momento da vida dele. Ele se preparou muito para aquele momento. Foram 13 anos, gente, lá em Jerusalém, 13 anos ensinando sacerdotes, e agora ele tem a oportunidade de falar ao povo. E como todo pastor, padre ou pregador que não pode ter uma oportunidade que fala pelos cotovelos, aqui a gente tem o costume de falar que fala que nem o homem da cobra. Esdras falou da manhã, de raiar o dia até meio-dia, das 6 da manhã mais ou menos até meio-dia. 6 horas, meus irmãos, 6 horas, lendo, falando, explicando. E sabe o que é mais lindo ainda? No final do versículo diz que todo o povo ouvia com atenção. Com as 6 horas. 6 horas ouvindo. Lembra, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha bancos estofados.
Só que eles tinham a coisa mais importante, eles tinham sede da palavra de Deus. Como é incrível saber que um povo inteiro, uma nação inteira estava ali em pé, ouvindo o homem, com atenção, sem barulho, porque não tinha microfone, qualquer barulho podia atrapalhar, então Esdras gritava. E enquanto ele gritava, todo o povo estava atento, ouvindo, das 6 da manhã ao meio-dia, com atenção, que eles queriam absorver tudo aquilo. Como falta isso hoje? Às vezes as pessoas não têm paciência de ouvir 10 minutos da palavra de Deus, 15 minutos da palavra de Deus. Ouve 2 horas de louvor, fecha os olhos, canta, canta, canta. Isso é um avivamento, mas quando vai ouvir a palavra, meia hora, se dispersa. Este povo ficou 6 horas ouvindo um homem falando. Não tinha jogo de luz, não tinha PowerPoint, não tinha projetor, mas tinha sede de Deus. Versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, ele estava num lugar alto, construída para a ocasião. E ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Macéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Irmãos, eu fico imaginando esses homens ao lado de Esdras, olhando para aquela multidão em silêncio, ouvindo a palavra de Deus. Nossa, isso arrepia, isso arrepia. Agora, olha que coisa linda no versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Opa, olha que interessante. Lembra, Esdras estava numa plataforma mais alta para que todos pudessem ver. Porém, o versículo diz que ele abriu o livro diante de todo o povo para que todo o povo pudesse ver o livro. Hoje nós não entendemos muito bem isso. Mas sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Esdras, possivelmente o texto que ele estava lendo é algum texto da Torá, ou de Gênesis, ou de Êxodo, ou Levítico, Números, ou Deuteronômio, algum desses textos, algum desses rolos ele estava lendo. Sabe por que ele levantou isso para que todo o povo pudesse ver? Sabe por que quando ele levanta, ele começa a ler, o povo fica admirado olhando para aquele livro, para aquele rolo? Irmãos, porque eles nunca tinham visto aquele livro. Aquele povo nunca tinha visto sequer um fragmento da Torá. Para eles, poder ver aquela escritura, aquele rolo se abrindo, era algo incrível. Era algo incomparável. Era um momento único. Entende? Eles só conheciam de ouvir falar sobre um texto bíblico. Irmãos, não era como hoje que você compra uma Bíblia em cada esquina, você tem Bíblia no seu celular, você vai lá tirar cópia, tira isso, as coisas eram feitas manualmente, escrito em cor, era difícil, eles não tinham, o povo era pobre, estava numa região que tinha sido devastada pela guerra. Eles nunca tinham visto parte do livro sagrado, irmãos. E quando aquela multidão vê Esdras faz questão de deixar o livro de uma forma que todos possam ver. Isso é lindo, mas é muito triste. É lindo ver como naquela época eles valorizavam tanto a oportunidade de ver, apenas ver e ouvir a palavra de Deus, sendo que muitos eram analfabetos. Muitos deles não tinham condições de ler aquilo. E é triste ver que hoje em dia nós temos o privilégio de ter a Bíblia em qualquer lugar. No celular, tem gente que tem 4, 5, 6 Bíblias em casa. Mas nós não damos o devido valor. Nós temos o privilégio de ter uma Bíblia completa, meus irmãos. Eu estou falando aqui que Esdras leu possivelmente fragmento do rolo. Ele não tinha os 5 livros. Era algum texto do livro da lei que ele estava lendo. Vamos valorizar mais o privilégio, meus irmãos, e a oportunidade que temos por ter acesso à Bíblia. Não dê bobeira.
Leia sua Bíblia, estude sua Bíblia, devore sua Bíblia, meus irmãos. Porque só quem não tem acesso a ela sabe o valor que ela tem. Vamos lá, versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. E então eles adoraram ao Senhor como? Prostrados, rosto em terra. Uma multidão com o rosto em terra. Versículo 7. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Sabe que legal? Porque, veja bem, Esdras tinha uma equipe ao lado dele, Esdras tinha uma equipe pastoral, tinha os seus auxiliares. Mas depois que ele louvou a Deus, o povo se prostrou, estes homens estavam instruindo o povo na lei. Sabe por quê? Porque Esdras já havia ensinado eles. Esdras, durante esses 13 anos que antecederam esse momento, ele ensinou esses homens, ele levantou uma liderança, ele tinha uma liderança que conhecia da palavra de Deus também. Então, enquanto ele pregava, estes homens estavam instruindo o povo na lei, ou seja, ensinando o que a lei dizia. A lei diz, os 10 mandamentos, não cobiçais, não façam isso. E olha que interessante, no finalzinho do versículo, diz que todos permaneciam ali. Ninguém foi para o banheiro, ninguém saiu, ninguém ficou dormindo, ninguém foi passear, todos ficaram ali. Quanto tempo? Das 6 horas da manhã até o meio-dia. 6 horas o povo, irmãos, presta atenção, não é com música, não estavam louvando, não estou dizendo que é pecado, nada disso, não estou falando, mas esse momento em especial foi um momento de oração e estudo da palavra de Deus. O povo não conhecia a palavra. Aqui começa o avivamento espiritual. É a partir daqui, porque primeiro eles ouvem a palavra de Deus, segundo eles adoram o Senhor e reconhecem a sua limitação. De que maneira, pastor? Quando eles se prostram o rosto em terra, mostrando sinal de humilhação a Deus. Ouvir a palavra de Deus, se humilhar perante Deus. E o terceiro pontinho é que eles permaneciam ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muita gente não aguenta ficar ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra machuca. E olha só agora, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que interessante. Eles leram o livro da lei, interpretando e explicando para que todos entendessem. Sabe, gente, eles estavam interpretando. Por que diz que eles estavam interpretando o texto? Porque esse texto estava escrito em hebraico, certo? Muito daquele povo que estava ali falava aramaico, porque eles se misturaram com outras nações, Outros vieram lá da Babilônia depois de 70 anos, outros dialetos, então havia a necessidade de que quem falasse interpretasse para que cada um pudesse estar entendendo, certo? Isto era importante. Mas sabe que engraçado? Que da mesma forma que havia naquela época, lembra que qual que era a necessidade? Que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Não era uma leitura apenas por ler. Esdras não estava querendo apenas ler e dizer assim, gente, já lemos hoje, vamos embora. Não, mas Esdras queria que o povo ouvisse, mas entendesse o que estava sendo dito. Da mesma forma tem que ser hoje, gente. Irmãos, todos devem entender o que a Bíblia diz. Por isso que é necessário que Deus levante Esdras, homens e mulheres, para que possa explicar a palavra de Deus, esclareça essa palavra de Deus a todos que os ouvem. Na quinta-feira nós estamos no livro de Atos e fica o desafio, você que ainda não ouviu. Lembra da passagem de Filipe, quando ele encontra com o eunuco está lendo Isaías. Aí Filipe pergunta, você está entendendo? Aí o eunuco pergunta, como é que eu vou entender se ninguém me explica?
Aí Filipe ensinou. Filipe foi como Esdras. Um lia, não entendia, e ele explicou. Irmãos, hoje precisamos de Esdras, homens e mulheres, jovens, que estejam dispostos a interpretar, a explicar aos outros o que a Bíblia diz. Mas antes de ensinar, precisamos aprender. E antes de ensinar, precisamos praticar. Talvez você seja um desses Esdras. Você, homem, mulher, jovem que está me ouvindo. Talvez você seja uma dessas pessoas que Deus escolheu para que possa ensinar aqueles que não conhecem da Bíblia. Olha lá. Fica para você isso, hein? Capítulo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas estavam instruindo, olha, isso é instruindo, ensinando, explicando, tá vendo? Não era uma leitura simplesmente para ler a Bíblia, amém, fechou, não. Era uma leitura explicativa, ensinando o que Moisés estava dizendo, o que a lei dizia, era explicativo. Instruindo o povo, disseram a todos, olha que coisa linda, este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro. Gente, enquanto Esdras lia o texto e o pessoal estava explicando o significado, o povo estava chorando, o povo ficou triste. Olha lá, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Sabe por quê? O que a lei diz? A lei diz que cobiçar o que é do outro é pecado. A lei diz que cobiçar a mulher do outro é pecado. A lei diz se deitar. A lei diz que roubar é pecado. A lei diz que adorar ídolos era pecado. A lei dizia um monte de coisa e o povo não sabia. Possivelmente o povo praticava aquilo lá. E quando eles começam a ouvir aquilo, gente, eles começam a se entristecer, eles começam, nossa, mas nós fazemos tudo isso, nós desagradamos a Deus, e eles começam a chorar, porque a lei mostra o nosso erro, a lei mostra onde somos falhos, a Bíblia é assim, a Bíblia confronta. Mas, versículo 10, irmãos, Neemias acrescentou, Neemias viu todo o povo chorando, viu todo o povo triste, Neemias falou, ei, podem sair. Por que podem sair? Que horas que era aquilo, gente? Meio-dia, não é verdade? Lembra, os caras das 6 da manhã até meio-dia. Estavam tristes, chorando. Aí Neemias fala, podem sair. Comam, bebam, do melhor que tiverem. Repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos conhecem esse versículo, né? Agora olha que coisa linda, meus irmãos. O povo ouviu a palavra de Deus das 6 da manhã até meio-dia. E a lei diz os nossos erros, a lei diz como nós somos pecadores, a lei diz como nós somos distantes de Deus. E o povo, eles nunca tinham ouvido aquilo, e aí eles começam a ver como eles estão longe de Deus, eles começam a chorar, Neemias falou, para aqui, vamos dar uma paradinha. Vão, comam, bebam, e repartam com os que nada têm preparado. Alegria, irmãos, é repartir também. Repartir faz parte. Faça festa, celebre em comunhão, porque este dia é consagrado a Deus. E ele falou, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos entender? Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, olha os levitas lá, olha a equipe de Esdras. Calma, pessoal, calma. Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, gente. Irmãos, isso é lindo, porque enquanto Esdras estava falando sobre a lei, o que a lei diz que é certo, o que é errado, e mostrando o erro deles, eles se entristeceram, eles ficaram tristes, mas quando foi explicado a eles, eles ficaram felizes. Por quê? Porque a mesma palavra, irmãos,
que mostra que somos pecadores. A mesma palavra que diz que estamos distante de Deus. A mesma palavra que diz que a nós está separado o inferno para todos aqueles que são pecadores. Quando a gente ouve isso, dói o coração. Mas esta mesma palavra diz que Deus perdoa. Esta mesma palavra diz que Deus está de braços abertos para receber aqueles que se arrependem. Esta mesma palavra diz que Deus tem uma segunda chance, independente de quem seja ou do que tenha feito. Entende? Primeiro, a lei mostra como nós somos falhos, era o que estava dizendo. Esdras leu toda a lei, mas depois Esdras falou, calma gente, calma, porque tem a expiação, tem isso, tem aquilo, Deus perdoa, arrependam-se, se arrependam que Deus perdoa. Aí o povo falou, então há uma chance, claro. A alegria do Senhor é nossa força, gente. Eles foram comer, foram repartir, foram celebrar. E esta mesma palavra que hoje fala que o Márcio é um pecador miserável. Esta mesma palavra que diz que eu por mim mesmo não tenho como ir para o céu. Esta mesma palavra que diz que só de eu pensar eu já sou um pecador. Esta palavra diz que se eu me arrepender, Deus me perdoa. Essa mesma palavra diz que se eu me arrepender, o sangue de Cristo me lava dos meus pecados. Esta mesma palavra que diz que no mundo vamos ter aflições, isso é triste, mas é a mesma palavra que fala que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta mesma palavra que diz que o salário do pecado é a morte, vamos passar pela morte, mas é a mesma palavra que diz que quem está em Cristo não morre, mas tem a vida eterna. Então é a palavra que nos faz chorar, mas é a palavra que nos traz alegria, irmãos. E por isso que o povo passou de um tempo de choro para um tempo de alegria. O avivamento chegou. O avivamento chegou lá no arraial de Jerusalém. E eu espero que esse avivamento chegue na tua casa, chegue na tua vida. Versículo 13. No segundo dia do mês, olha só, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Ó, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias. Quem eram os chefes das famílias? Os homens. Os homens, os pais, os avós, os irmãos mais velhos. E os chefes das famílias se reuniram com os sacerdotes para estudar as palavras da lei. O povo não tinha contato com a Bíblia. Quando eles começaram a ter contato, depois daquelas 6 horas que eles passaram ouvindo Esdras falando, eles falaram, Esdras, é o seguinte, a gente quer mais, nós queremos mais, cara. E por que os chefes das famílias? Por quê? Porque estes chefes das famílias, eles iam aprender com todos os sacerdotes e com Esdras. E era eles que iam ensinar em casa para sua esposa e seus filhos. Entende? Era eles. Não foi todo dia que Esdras reunia o povo para fazer um cultão lá, um encontrão. Não. Não. Todos os dias eles começaram a fazer isso. Olha o versículo 14. Descobriram que estava escrito na lei. Descobriram, olha que legal, estava escrito isso há tanto tempo, eles não conheciam. Aí eles descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Então é a festa dos tabernáculos. Por isso, versículo 15, anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Versículo 16. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas.
Eu vou explicar um pouquinho o que é essa festa dos tabernáculos, ou das tendas, da festa das tendas. O povo viveu lá no escravo no Egito durante vários tempos, né? Na verdade, os 400 anos que eles ficaram no Egito, eles não foram escravos durante 400 anos. Eles entraram como povo livre, através de José, e em algum momento eles se tornaram escravos. E viveram em tendas lá. E depois foram para o Egito, e lá no Egito também, foram para o deserto. E lá no deserto também viveram em tendas durante um bom período. Quando eles entraram na Terra Prometida, que agora eles tinham um lugar fixo, não precisava mais ter tenda, poderia ter uma casinha, Deus deu uma ordem de uma vez por ano eles ficarem durante 7 dias morando em tendas. Por quê, pastor? Porque para que eles nunca se esquecessem que um dia seus antepassados foram escravos e viveram em tendas. Para que eles se lembrassem que um dia Deus livrou eles da escravidão, libertou eles, livrou eles lá no deserto. E se hoje eles têm um lugar para morar fixo, eles têm um terreno, eles têm uma casa, é porque Deus fez isso. Então era um memorial. Entende? E eles não sabiam. E aí o povo falou assim, não, olha aqui. Cara, nós descobrimos que Deus mandou Moisés fazer isso, então vamos fazer nós também. Vamos fazer a nossa festa dos tabernáculos. E aí virou uma festa, juntaram, fizeram tendas. É como imagine hoje. Imagine você na tua casa, você chegar e ver, vamos dizer que você tem uma situação de vida boa hoje, tranquila, tá? Vamos dizer que você seja uma pessoa financeiramente bem. Tem sua empresa, tem sua profissão, é um empresário, é um funcionário público, alguém de uma vida boa. Aí você está confortável aí me ouvindo, você está com o seu ar-condicionado, na sua cama gostosa, comendo aí, talvez tenha comendo uma lasanha, comendo um negócio gostoso, com toda a sua família, confortável. Aí você lembra assim, gente, o meu bisavô quando veio para o Brasil, ele veio como escravo. Ou como escravo negro, ou talvez como imigrante italiano, como imigrante japonês, como tantos outros povos que vieram para o Brasil e passaram dificuldades. E aí você fala assim, puxa vida, meu bisavô quando veio para cá não tinha nada. Ele morava num barraquinho. E aí ele comia só arroz, porque aí, aquelas histórias, né? Mas aí ele foi superando, juntou, conseguiu. E hoje a nossa família é assim porque meu bisavô... Aí você faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, família. Junta aí teus filhos, tua esposa, fala, mulher, é o seguinte, durante 7 dias... Nós vamos fazer uma tenda aqui no quintal de casa. No quintal de casa, tá? Mas 7 dias nós não vamos tomar banho no chuveiro quentinho. Nós vamos tomar banho lá no rio. Porque meu bisavô tomava banho no rio com água gelada. Nós não vamos usar o banheiro dentro de casa. Nós vamos fazer nossas necessidades no mato, enterrar ali, porque meu bisavô fez isso. Nós não vamos comer lasanha, lanche. Nós vamos comer arroz. E não vamos ter no fogão ainda, porque hoje tem um gás. Vamos fazer a lenha, vamos cortar a lenha, vamos fazer... Imagina você 7 dias abrir mão do seu ar-condicionado, da sua cama, do seu banheiro, da sua comida, dos seus talheres. Você viver assim como seu bisavô viveu. Sabe por quê? A ideia é como Deus nos abençoou a nossa família. Entende? Então era a ideia que o povo valorizasse agora o lugar que eles tinham para viver. E o povo fez, meus irmãos, e o povo fez, isso é lindo. Versículo 17. Eita, olha só. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Irmãos, presta atenção nisso, anote na tua Bíblia. Por isso que eu falo que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E a alegria deles foi muito grande. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. E eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Sabe o que é incrível? Lembra que o texto diz que desde Josué, filho de Num, até aquele dia, eles nunca haviam comemorado a festa daquela maneira? Eles nunca haviam feito certinho?
Meus irmãos, esse Josué é o mesmo Josué que entrou na Terra Prometida depois de Moisés. Josué existiu cerca de 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Esta história de Neemias que nós estamos estudando ocorreu aproximadamente 458 antes de Cristo, mais ou menos. Ou seja, o povo de Israel ficou cerca de 1000 anos, sem adorar a Deus da maneira como ele queria. 1000 anos, meu irmão. Tá? Quantos anos tem o Brasil de descoberto? 500 e pouco, não é verdade? O povo ficou 1000 anos sem fazer aquelas festas, sem celebrar a Deus daquele jeito. Eles ficaram muito felizes de ter a oportunidade de poder fazer daquela maneira. Mas sabe por quê? Porque eles não conheciam a lei de Deus. Eles viveram muitos anos sem ter acesso à lei do Senhor. Os sacerdotes haviam se desviado, não ensinavam o povo não conhecia, o povo não estava nem aí também. Mas quando Esdras leva a palavra de Deus, essa palavra de Deus traz luz ao coração daqueles homens. Eles reconhecem que estão distantes de Deus, eles reconhecem que estão pecadores, se arrependem. E de repente aquele choro se transforma em sorriso. E aí, meus irmãos, todo aquele ritual eles fazem com muita alegria. Ah, meus irmãos, eles ficaram 1000 anos sem adorar a Deus da maneira como Deus gostaria de ser adorado. Quanto tempo nós não adoramos a Deus da maneira como Ele realmente quer, meus irmãos? Quanto tempo nós andamos tomando decisões nas nossas vidas sem saber se é da maneira que Deus realmente quer? Quanto tempo nós não buscamos a presença de Deus da maneira como Ele realmente quer? Quanto tempo não servimos a Deus da maneira como Ele realmente quer? O povo de Israel ficou 1000 anos. 1000 anos. Quando a gente lê a Bíblia, parece que é tudo tão certinho. Não. É a história das nossas vidas ali, meus irmãos. É o povo de Deus. É o povo do Senhor. É o povo que Deus libertou do cativeiro do Egito. É o povo do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Abacuque, de todos os grandes homens, de Elias, de Eliseu. Mas é o povo que mesmo tendo seus profetas, mesmo tendo seus homens de Deus, o povo ficou 1000 anos sem adorar a Deus como Deus queria ser adorado, porque eles não conheciam da palavra de Deus. E nós, que temos a Bíblia, você tem a Bíblia aí na sua mão. E nós que às vezes não adoramos a Deus da maneira como Ele quer, não porque nós não sabemos, porque nós não realmente buscamos fazer. Ah, meus irmãos, este foi o início do avivamento espiritual lá do povo de Israel. E eu quero terminar hoje esse capítulo. Depois, os próximos capítulos são maravilhosos também. Mas é aqui, neste capítulo, que começa a mudança, o avivamento espiritual. Primeiro, Zorobabel constrói o templo. Depois, Esdras ensina os sacerdotes e os levitas. Aí, Neemias reconstrói os muros. E agora, o avivamento espiritual através da palavra de Deus. Sabe como é que começa o avivamento espiritual? Sede da palavra de Deus. Sede da palavra de Deus. Não de louvor, não de música. Faz parte, mas não é esse ajuntamento que simboliza avivamento espiritual. O avivamento espiritual ele ocorre quando a minha vida muda, quando a minha vida moral muda, quando a minha vida social muda. Eu continuo frequentando a academia, mas agora lá na academia eu vou ser diferente. Ao invés de eu expor o meu corpo para
querer atrair o olhar dos outros, eu vou querer atrair as pessoas através da luz de Cristo na minha vida. Eu vou me portar como um homem, como uma mulher de Deus. Eu vou continuar batendo minha bolinha, mas lá no campo, ao invés de eu ser o cara encrenqueiro, o cara que quebra todo mundo, o cara que simula falta, simula pênalti, eu vou ser o cara que vou levar Deus para aqueles meus camaradas que jogam bola comigo. Eu continuo no tatame, fazendo judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, independente. Mas ao invés de estar lá apenas por estar, apenas por prazer, apenas para humilhar os outros, eu vou estar lá para ser um servo de Deus, para levar Deus na vida daquelas pessoas. Eu continuo trabalhando, mas lá no meu trabalho eu vou levar Deus para aqueles que estão ao meu lado. Isso é avivamento espiritual. Sede da palavra de Deus, reconhecimento dos pecados, arrependimento dos pecados. Por quê? Porque eu posso reconhecer que eu sou um pecador, mas eu posso não me arrepender dos meus pecados. Tem muita gente que você fala, você reconhece que é pecador? Não, eu sei que eu sou pecador. Você se arrepende? Pô, mas se eu me arrepender, eu vou ter que deixar de fazer. Tem muita gente que reconhece que é pecadora, mas não se arrepende. Então, sede da palavra de Deus, reconhecimento dos pecados, arrependimento dos pecados. E sabe o que acontece? Aí a gente chora porque reconhecemos que somos pecadores. A gente chora porque entendemos o peso do pecado e entendemos o fim que esse pecado vai nos levar, que é a morte. Mas depois, quando nós entendemos a salvação e a graça de Deus na nossa vida, nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque sabemos que podemos receber o perdão de Deus. Nos alegramos sabendo que mesmo sendo nós pecadores, Deus nos perdoa. Então não importa o pecado que você carrega em tua vida, meu irmão. Se a palavra de Deus diz que você é um pecador, que você é uma pecadora, chore, se entristeça. Mas eu quero dizer que essa mesma palavra diz que Deus te ama e Deus quer mudar a tua vida. A partir do momento que você se arrepender, que você humilhar perante Ele e você deixar Ele transformar a tua vida, esse choro se transforma em alegria. Portanto, não perca tempo. Corra para Deus. E outra coisa, não fique tanto tempo sem adorar a Deus, assim como o povo de Israel ficou. Comece hoje o seu avivamento espiritual. Comece hoje buscando a Deus como você nunca buscou, lendo a Bíblia como você nunca leu, evangelizando como você nunca evangelizou, sendo luz como você nunca foi, sendo sal como você nunca foi. Traga a Deus para a tua vida, encha-se do Espírito Santo de Deus e sinta a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deixa eu orar por você e por todos nós. Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra incrível. Deus, o Senhor separou para nós. Obrigado por ter deixado para nós esse livro de Neemias, mostrando, ó Deus, que o povo de Israel, o teu povo, ficou tanto tempo sem adorar ao Senhor porque eles não conheciam a tua palavra. Mas assim, no momento que eles aprenderam, que eles descobriram a tua palavra, o coração deles ardeu e eles buscaram arrependimento, eles buscaram a mudança de vida e se arrependeram. E o Senhor transformou o choro deles em alegria. Se há alguém aqui hoje, ó Pai, que reconhece que é um pecador, que está disposto a mudar de vida, Pai, que este choro se transforme em alegria e que ele sinta a alegria do Senhor sendo a força dele. Pai, que possamos servir ao Senhor como nunca servimos, apesar da pandemia. Que possamos buscar fazer a diferença nessa sociedade como nunca fizemos, ó Pai. Que possamos entender a nossa responsabilidade aqui, nesse lugar que o Senhor nos colocou. Pai querido, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que eu gosto, esse livro é fantástico. Te espero domingo que vem. E aí, daqui pra frente é lindo, Neemias. E quinta-feira eu te convido também para estudar o livro de Atos com a gente, tá? 19h30 pelo Facebook. Um beijo. Se você entregou tua vida a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você está sentindo a alegria do Senhor sendo a tua força e quiser falar comigo, entre em contato. Se quiser voltar para a igreja que você era, está desviado, procure o teu pastor, converse com ele. Enfim, não fique tanto tempo sem adorar a Deus. Corra, o tempo é hoje. Vá fazer a diferença, porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um beijão, ótima semana. Tchau.